história um tanto curioso. Um jovem, podemos chamar um jovem aventureiro, e é logicamente que nós temos aí uma certa dificuldade, tanto no inglês quanto no alemão, que eu acho que é um pouco mais difícil, né? Eu convidei a Paula, que auxilia, vamos dizer assim, viajantes, quando se fica sabendo, dando aí um certo respaldo às pessoas que passam, né? Não é o primeiro caso, mas é uma história bastante curiosa do Tobias, a gente já acompanhou. Ele já fez algumas outras viagens, não só aqui na América do Sul, mas uma experiência. Eu vou pedir para a Paula, então, seja a nossa intérprete, Paula. Obrigado, viu, a Paula, que é também do IBGE aqui da cidade de Pirassununga e vai nos auxiliar. Paula, como é que você ficou sabendo dessa história do viajante, do aventureiro Tobias? Paulinho, como você mesmo disse, a gente faz parte de um fórum de Jeep, né, e também de viajantes. E quando alguém do Brasil ou mesmo da América do Sul sabe que tem um viajante rodando o mundo, a gente espalha a notícia e quem puder dar o abrigo para essa pessoa, a gente já se comunica e fornece um abrigo, uma comida gostosa, um pouso. Paulo, então vamos conhecer um pouquinho a história do Tobias. Eu queria que você perguntasse então para ele o que motivou, quer dizer, não é a primeira vez, tá, aqui na América do Sul, mas o que levou o jovem Tobias a fazer essa aventura pelo mundo? What motivated you to start this big trip in your life? Well, I was always interested to see other countries, and I think it's the best thing you can do. If you have money, just invest it in traveling, because then no financial crisis or something can destroy it. Ele disse que ele sempre teve interesse em conhecer o mundo, e aí ele chegou numa fase da vida dele que ele percebeu o seguinte, que se ele tivesse um pouco de dinheiro, ele poderia conhecer o mundo, antes que a crise financeira, né, na ideia dele, que pudesse avassalar o mundo, né, destruir. Bom, já que falou do financeiro, como é que para a sustentabilidade? Na verdade, isso é um período longo, né, que ele está fazendo aqui, visitando a América do Sul, agora está no Brasil. A sustentabilidade para isso? How do you manage to bring the money just for your trip? Well, I used to work in Germany, and I used to live on a very low standard, and just did a lot of work, saved it, and then took the plane to come here. Bought a very cheap little motorbike and went traveling with my tent. So you don't really need a lot of money, just the tent. People invite you sometimes, and otherwise you sleep somewhere in the wild, but it doesn't cost anything. So. Ele disse que ele trabalhava na Alemanha e ele escolheu por ter um padrão de vida bem baixo para ele poder guardar o dinheiro. Aí quando ele decidiu vir para a América do Sul, ele decidiu comprar essa moto, que não é a mesma que ele usou na África. Ele comprou essa moto muito barata e ele vem acampando, que eles chamam de acampamento selvagem. E quando ele encontra uma família bacana que convida ele para ficar, ele acaba ficando e passando alguns dias com essa família que acaba oferecendo comida e tudo mais, e segurança principalmente. Bom, falando, já que você falou em segurança, nesse período ele sentiu algum problema em relação à segurança? Porque a gente vive num mundo, você sabe disso, nós vivemos aqui, sabemos essa questão a questão de segurança, como é que ele viu aqui no nosso país? What can you tell about how safe you felt? How you saw South America, and how do you feel about the safety? Well, when I came here, I was very scared. I heard many bad things of being kidnapped and robbed in Colombia, or people jumping the ferry from Manaus to Belém and robbing me while sleeping or something. But actually, when I was in Colombia and in Brazil, I felt very safe. People were so friendly, and it was very, very nice to be there. I didn't feel unsafe at all. Ele diz o seguinte, que quando ele estava na Europa, né, todo mundo fala... Vamos falar em bom português, todo mundo fala muito mal da América do Sul. Então ele já veio com a impressão, com a nítida certeza que ele ia ser roubado, sequestrado ou até morto. Principalmente em países como Colômbia, Venezuela e Brasil. Quando ele entrou na Colômbia, Venezuela e mesmo no Brasil, ele viu que tudo que falaram, provavelmente só as notícias ruins vão para a Europa e não as boas. Ele não teve nenhum problema de segurança e ele ficou espantado com como as pessoas são amáveis e sempre que puderam, deram abrigo para ele, um lugar seguro e uma comida boa. Nessa experiência de viagem, não só, né, no Brasil, na América do Sul, em outras localidades que você esteve, né, que ele esteve, qual que foi o fato mais marcante, o mais curioso dessa viagem? Você quer saber a parte pior ou a parte melhor? Tanto faz. Podia ser o que marcou, né? Podia dar um exemplo de cada, se tiver. Tá bom.
In the whole trip, you can talk about Africa or South America. What was the most kind of important thing that kind of marked your life? You could say one bad thing and one good thing, so for them to understand. Well, the bad things didn't really change something in my life. In Nigeria, people tried to jump me and to rob me, to pull me off the bike, but luckily they didn't manage. But the good things, they do change my life. I was invited by so many people in Brazil, in South America, and I felt so warmly welcomed, and the people were so friendly that I will definitely come back one day. And that's a change in my life, because I was afraid and now I'm happy, I feel welcome. It's a big family, everybody invites me. It's so cool to be here. Ele diz que algumas coisas ruins aconteceram no caminho, obviamente, mas essas coisas ruins não mudaram a sua perspectiva de viagem, não fizeram ele desistir do sonho. A pior coisa que aconteceu para ele foi quando ele cruzou a Nigéria, que 5 homens vieram, agarraram ele, tentaram tirá-lo da moto para roubar a moto e as coisas. E ele acelerou e conseguiu fugir. Isso foi a coisa que mais o deixou assim assustado. Mas ele falou que as coisas boas sim mudaram a perspectiva dele de vida. Principalmente aqui no Brasil, não só no Brasil como na América do Sul, o quanto as pessoas são doces, o quanto as pessoas abriram as portas e colocaram ele para dentro das suas famílias e deram para ele, né, esse sentimento do que é ser brasileiro e sul-americano. Um aventureiro que realmente tem uma história para contar. Agora, finalizando esse nosso bate-papo, né, eu acho que foi bastante esclarecedor, eu queria que deixasse uma mensagem às pessoas que às vezes têm uma certa restrição em viajar, o que ele acha de sair pelo mundo, conhecer o mundo de uma maneira até um tanto difícil, né, que é através da moto. Quer dizer, logicamente, se fosse um carro ou um outro tipo de veículo seria muito mais confortável. As pessoas aí que tinham essa predisposição, qual que é o conselho que ele daria? What would be your advice to the people that really feel like they want to travel, but they are afraid because you are taking a very rough way of traveling, like the motorcycle? It's easier than traveling with a car or with a bus. So what would be the message you would leave for people who want to see other cultures? Well, I would just say go. Get a sleeping bag, get whatever, a little backpack, and go. Some people I met, they've been traveling without any money. They just did car stop and got a lift and then pitched a tent somewhere and get invited and stuff. Just go, don't be afraid, go. They won't kill you and you will have a great experience and you can tell your grandchildren when you're old. Ele diz que ele conheceu pessoas na viagem que mesmo sem dinheiro nenhum se aventuraram. Que para você viajar, você precisa de muito pouco. Ele tem uma barraca, né? Ele tem pouquíssimo dinheiro e ele acabou se aventurando e ele descobriu que ele não vai ser morto pelo mundo, como todo mundo na Europa imagina que você vai voltar, né, morto. Que você siga seus sonhos, porque é possível. Ele é uma prova disso e ele conheceu pessoas com menos condições que ele ainda e conseguiram realizar o sonho. Bom, parabéns para você por essa iniciativa, sucesso e boa viagem. Congratulations and good luck and a good trip. Thanks a lot. Thanks for inviting me.